noite. Eu sou o professor Manuel da Conceição Silva, filósofo, mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-professor da Universidade Federal de Rondônia, mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Ciências da Educação pela Universidade de São Carlos e atualmente professor da Universidade Federal do Maranhão. Recebi um convite agora da cidade de Valladolid, da Comissão Europeia, Babel, para falar sobre o meu livro sobre reeducação presidiária, a porta de saída do sistema carcerário, prefaciado por José Carlos Libânio e Hamilton Werneck. Esse livro é justamente resultado de uma pesquisa sobre a violência e o sistema carcerário brasileiro. A nossa constatação é de que o crime migrou para o Nordeste e agora, morando em São Luís, eu constato, através de uma ONG mexicana, que São Luís é a 15ª cidade mais violenta do mundo. E não só isso, é que o crime migrou para o Nordeste de tal forma que das 15 cidades mais violentas do mundo, segundo essa ONG, 7 cidades são as capitais nordestinas. Nós não podemos reduzir, entretanto, a criminalidade à questão penal, porque crime também é corrupção, desvio de verba, falta de oportunidade, falta de desemprego. E apesar do Maranhão ter aí uma refinaria que prometeram, o Porto do Itaqui, Alcoa, o Vale do Rio Doce, infelizmente a empregabilidade não atingiu os maranhenses. Os maranhenses vivem, mais de 1 milhão de maranhenses fora do país, e eu morei fora há vários anos, como indigentes, como retirantes, e ficam, quando estão aqui, ficam com os subempregos. A declaração de Joinmit na Tailândia não atingiu a questão da empregabilidade dos países, dos 9 países que lá se reuniram, não atingiu ainda o Brasil, notadamente o Maranhão. Eu não vejo nenhum candidato, por exemplo, falando seriamente sobre essa questão da segurança. E as pessoas estão morrendo dentro das suas casas, dentro dos seus empregos. Pessoas que pagam impostos são atacadas dentro dos seus empregos e são assassinados. Pessoas são estupradas, mortas. E nós, com toda essa violência, nós não estamos fazendo absolutamente nada. E isso que me preocupa, porque o crime é 1% da humanidade. E nós somos 99% da sociedade, tem que tomar posição a respeito disso. A Marina, a candidata agora, fala sobre essa questão da corrupção, mas eu não vejo os outros candidatos. Alguns falam, nós vamos continuar fazendo o que estamos fazendo. Ora, todos nós somos responsáveis e não se iludam. Nós não estamos seguros atrás dos muros, como eu estou na minha casa nesse momento. Nós estamos presos nesses muros. O mau exemplo, inclusive, quando eu falei de corrupção, vem de Brasília. O mau exemplo vem de Brasília porque você vê uma cidade, como uma capital como Brasília, querendo eleger um corrupto, condenado, ficha suja. É o predileto, candidato predileto dos habitantes de Brasília. Isso é uma tristeza que constata o seguinte: ou as pessoas são coniventes com a corrupção, ou parte do eleitorado é corrupto. Porque o José Roberto Arruda é o candidato preferido da opinião pública lá em Brasília, o que chega a ser um absurdo. A lei de 1940, o Código Penal, ele é tão fraco. Outro dia eu vi um senador falando, não, a lei é boa, só tem que ser cumprida. Não, a lei é fraca. Para vocês terem uma ideia, em 1940, a pessoa tinha uma expectativa de vida de 50 anos, 18 anos da maioridade, mais 30 de condenação, que é o máximo que alguém pode ser condenado no Brasil. Isso dá 48 anos. Antes era uma prisão perpétua, hoje não. Hoje você vive 100 anos e você não pode ter uma pena leve. E se você não mexer nessa cláusula pétrea que a Constituição diz, não haverá pena superior a 30 anos. Ora, é uma cláusula pétrea que deveria ter sido mudada na Constituição de 88, e os políticos deram um tiro no pé e agora não reconhecem isso.
continuam não querendo modificar isso, mas se não modificarem essa cláusula pétrea, não haverá pena superior a 30 anos, que está na Constituição Federal. Podem mudar o Código Penal, pode fazer o que quiser, mas a lei continuará sendo fraca, porque você não vê nenhum país tratando crime de homicídio, que envolve a vida das pessoas, que é o bem mais precioso, tratando o crime de homicídio, nenhum país, Estados Unidos, Europa, você não vê, na Europa, você não vê pena, o crime de homicídio ser tratado, se não com pena de morte ou prisão perpétua. No Brasil você é condenado a 20 anos e cumpre um sexto, cumpre um terço e agora 2/5 menos pior. Mas continua sendo uma pena leve, ou seja, você cumpre 10 anos no máximo, aí vai, sai, mata outra pessoa, depois sai novamente, mata outra pessoa, quer dizer, durante os anos que você está sob custódia da justiça, você tem direito a matar 5, 6 seres humanos. E não é só isso. Teve um exemplo recente de um senhor que era ladrão de carro e durante o período do carnaval, ele vivia no regime semiaberto, ele roubou 18 carros, estando preso. Isso é um absurdo. Então a lei é fraca, a lei é leve, é branda e tem que haver uma responsabilidade da sociedade e dos políticos quanto à questão da segurança. Porque hoje, se a saúde está na UTI, a segurança tem situação pior, porque você não sabe se sai vivo, vai para o trabalho e se volta vivo. E além do que, os presídios, eles não funcionam não como locais de reeducação. Lá não tem instrução escolar, não tem mudança de valores, não tem preparação para um trabalho. As pessoas aprendem como cometer crime, entram como ladrão de banco, ladrão de galinha e saem como ladrão de banco. E existe, por exemplo, em locais que você privatiza, que o presídio dá resultado, porque você não pode manter tanta gente ociosa enquanto as pessoas de bem pagam impostos. Então, a privatização dos presídios, como em Ribeirão das Neves, onde você, se houver uma fuga, a contribuição do convênio deixa de repassar R$2.000. E se houver uma rebelião, deixa de repassar R$11.000. Então, funciona porque as pessoas passam a ter responsabilidades. Uma boa noite.